Fala galera do YouTube, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Gama, eu sou engenheiro eletricista e componho o departamento técnico da Kian. E é com muita satisfação que eu venho apresentar a vocês o nosso novo programa aqui neste canal. E este programa tem o propósito de trazer conteúdo de alta qualidade, tratando de assuntos complexos de maneira simples e acessível. Nessa brincadeira, iremos trazer um pouquinho do contexto histórico, citando os principais nomes que contribuíram para a evolução tecnológica e para o segmento de iluminação. Neste sentido, no vídeo de hoje, iremos fazer algo que você provavelmente já pensou em fazer, apenas não teve tempo ou a oportunidade. Iremos quebrar uma lâmpada e verificar o que tem aqui por dentro. Antes de quebrar a lâmpada, é importante falar que este simples produto é resultado de séculos de engenharia e acúmulo de conhecimento. Não faça isso em casa! Para facilitar a explicação, iremos dividir a lâmpada em partes e falar individualmente. Difusor, circuito dos LEDs, o driver, a base e o casquilho. Notem que boa parte da lâmpada é constituída de material polimérico. E que são os polímeros? No segmento da iluminação, está sendo vastamente utilizado um composto chamado de polímero. O polímero é uma macromolécula formada de estruturas menores, as quais chamamos de monômeros. Neste caso, do difusor, o polímero que está sendo utilizado é o policarbonato, mais conhecido como PC. Quais são as propriedades desse material? Além dele ser flexível, ele evita o amarelamento a longo prazo e também é resistente aos impactos mecânicos. Mas então, para que serve o difusor? Bom, como o próprio nome já diz, o intuito do difusor é difundir a energia luminosa gerada pelo circuito dos LEDs, de forma a termos como resultado uma distribuição luminosa uniforme e homogênea, onde o usuário não consiga enxergar os LEDs dentro da lâmpada e que os LEDs não venham a ofuscar a vista do usuário. No caso da base, o polímero utilizado é o polibutileno tereftalato, que pertence à família dos polímeros de poliéster. Este polímero possui uma característica de extrema importância, que é a propriedade de retardar a chama. Ou seja, em caso de um eventual curto-circuito na base, ele irá evitar o princípio de incêndio. Ou seja, o polímero PBT ele é autoextinguível. Traduzindo, ele evita que a chama se propague. Existe uma norma americana chamada L94, que examina a inflamabilidade e o comportamento dos materiais plásticos perante o fogo. No caso de uma lâmpada, o ensaio seguirá a metodologia L94V0. Ou seja, a lâmpada é submetida à chama na posição vertical ao longo de 10 segundos, onde não pode haver pinga de fogo. Além dessa propriedade, o PBT possui características importantes. Ele é resistente ao impacto mecânico e é resistente a elevadas temperaturas em períodos contínuos. E aqui temos o casquilho. O casquilho deverá ser de material não ferroso. Podemos tê-lo em latão, alumínio ou, neste caso, alumínio niquelado, onde o alumínio recebe uma camada de níquel de maneira a torná-lo mais resistente à oxidação. E aqui está o circuito dos LEDs, onde os LEDs estão conectados em série e soldados em uma placa de circuito impresso. O nome LED vem de Lighting Emitting Diode, que significa diodo emissor de luz. Ao falarmos de LED, é importante citarmos alguns nomes de extrema relevância para a evolução da tecnologia. Nos anos de 1900, o pesquisador Max Planck desenvolveu a teoria do espectro da radiação do corpo negro. Junto com ele estava Albert Einstein, desenvolvendo estudos nos efeitos fotoelétricos. Muita coisa aconteceu na física quântica até que no ano de 1962, o engenheiro americano Wozniak, brincando nos laboratórios da General Electric, desenvolveu e patenteou o primeiro LED na frequência de luz visível. Este LED era como os LEDs de stand-by da sua televisão, na cor vermelha. 10 anos depois, o seu pupilo, M. George Crawford, desenvolveu o primeiro LED de cor amarela. E no ano de 1976, o engenheiro japonês chamado Suji Nakamura desenvolveu o primeiro LED na cor azul. Agora iremos falar do driver. Driver é o nome convencionalmente utilizado para designar o dispositivo de acionamento de uma lâmpada. E para que servem todos esses circuitos eletrônicos? Antes de responder essa pergunta, é importante salientar que, atualmente, quase que a totalidade dos circuitos eletrônicos trabalham e operam em tensão e corrente contínuas. Ou seja, a sua televisão tem uma fonte integrada, o seu computador tem uma fonte interna e a bateria do seu celular
só pode ser carregada através de um carregador. Basicamente, o driver, a fonte e o carregador atuam sobre o mesmo princípio, que é converter a tensão alternada em níveis adequados de tensão e corrente contínuas. Ou seja, a maioria dos equipamentos precisa de um conversor de tensão alternada para tensão contínua. E qual é a diferença de tensão alternada e tensão contínua? Tensão alternada significa que ela oscila ao longo do tempo, tanto em magnitude quanto no sentido. É os tradicionais 127 volts ou 220 volts da sua tomada. No caso da tensão contínua, ela se assemelha ao comportamento de uma pilha ou de uma bateria, onde a tensão e corrente permanece constante ao longo do tempo. O driver é um componente de extrema importância para a lâmpada, pois ele, junto com a qualidade dos LEDs, irão determinar a vida útil do produto. Atualmente, nós temos tecnologia para desenvolver LEDs de 20, 25, 30 até 50 mil horas, mas de nada adianta se a expectativa de vida do driver não for compatível. Por isso a importância de cada componente eletrônico. É através da confiabilidade de cada componente eletrônico que iremos determinar a vida útil da lâmpada. O driver é tão importante que futuramente iremos gravar um vídeo falando especificamente do comportamento de cada componente e a sua função dentro do circuito. O driver fica acomodado na parte interna da lâmpada, onde nós possuímos uma camada de alumínio que irá ajudar na dissipação térmica deste componente. Outro ponto importante é o impacto das questões térmicas para a vida útil da lâmpada. Notem que o LED não emite infravermelho, ou seja, energia em forma de calor. Porém, a operação dos componentes eletrônicos do driver dentro da base geram calor. Por isso que há um revestimento interno de alumínio na base para que tenhamos uma dissipação térmica eficiente e os componentes não venham a esquentar a temperaturas elevadas. As questões térmicas são tão importantes que iremos agora verificar o comportamento de uma lâmpada operando em uma temperatura ambiente de 26 graus Celsius. Iremos agora, com o auxílio da pistola térmica, monitorar o comportamento térmico da lâmpada e a temperatura do driver operando dentro da base. Podemos verificar na imagem que a lâmpada em uma temperatura ambiente de 26 graus Celsius, temos na base uma temperatura de 63,8 graus Celsius. Isso significa que quanto maior a temperatura ambiente, maior será a temperatura na parte interna da lâmpada. A temperatura ambiente de operação de uma lâmpada deve estar na faixa de menos 10 a 45 graus Celsius. Caso a lâmpada opere em uma situação acima desses valores, a sua vida útil será drasticamente reduzida. Pessoal, e aqui chegamos ao término do nosso primeiro vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, continue acompanhando o programa. Iremos entrar a fundo nessa tecnologia que tem revolucionado o mercado de iluminação. E lembrando, não esquece de comentar aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal. Não faça isso em casa. Cara, é muito bom.